O assunto agora, assim, é soja. Vamos falar e rever alguns dados do último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que, se por um lado trouxe ali uma situação que não atendeu às expectativas, reduzia a situação de produção e também de estoques norte-americanos, mas foi tão pouco que acabou ficando muito próximo à estabilidade. Você confere comigo aqui os dados em relação à oferta e demanda. Aqui temos produção e exportação e os estoques de passagem. A produção na 16/17 teve o dado de 116.920.000 toneladas. Produção para 17/18 agora, em novembro, estimado em 120.440.000 toneladas. Exportações norte-americanas ampliam em pouco mais de 2 milhões de toneladas e devem chegar a 61.240.000 toneladas. Os estoques finais, ou os estoques de passagem, sobem um pouco. Saem de 8.200.000 toneladas no final da 16/17 e podem chegar a pouco mais de 11.500.000 toneladas. O levantamento trazido em outubro pelo Departamento de Agricultura norte-americano trazia números ligeiramente superiores em relação à produção e também aos estoques finais. Vamos ver esse comparativo de outubro para novembro, porque é aqui que fica a decepção do mercado em relação à produção e também estoques. Produção em outubro era estimada em 120.580.000, cai para 120.440.000 toneladas. Então isso aqui traz ali uma certa decepção para o mercado. E os estoques também praticamente estáveis, de 11.720.000 para 11.570.000 toneladas estocadas nos Estados Unidos. Para o Brasil, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz uma previsão de safra menor de soja no ciclo 17/18 e estoques finais também menores. A respeito das exportações, o órgão projeta aí sim um volume mais otimista. Vamos acompanhar então a projeção do órgão norte-americano e como que eles enxergam a safra brasileira do grão. A produção no ciclo passado foi recorde, passou de 114 milhões de toneladas. A nova projeção do órgão para a safra atual é de 108 milhões, um volume bem inferior ao do ciclo passado, mas ainda assim bastante volumoso. Já em relação às exportações, o órgão projeta um volume a mais de soja sendo vendido pelo Brasil para o mercado externo. Na safra 16/17 foram 63.140.000 toneladas e para a temporada 17/18 o órgão projeta que o Brasil exporte 65 milhões de toneladas do grão. Na comparação com o relatório apresentado no mês de outubro, foi neste de novembro que trouxe a grande mudança. A gente traz agora a comparação, então, dos dois relatórios, mês de outubro e novembro, para ver que foi neste mês que o Brasil trouxe esta nova previsão que os Estados Unidos trouxeram, melhor dizendo, essa nova previsão para o Brasil. Em outubro, a expectativa de safra era de 107 milhões, para novembro subiu para 108. E as exportações no mês passado eram estimadas em 64 milhões de toneladas, agora estão em 65 milhões, portanto, um número positivo, então, para o Brasil no que diz respeito ao cenário internacional. Bom, para a Argentina, Fabiano, não trouxe muita mudança, né? Não trouxe muita mudança e a Argentina, que logo quando Maurício Macri assumiu a presidência da República, começou a ter umas expectativas diferentes, porque ele começou a cumprir algumas promessas de campanha, mas haverá atraso mesmo, já está tendo esse atraso em relação à redução dos impostos para a exportação da soja naquele país, fez com que os argentinos implementassem muito mais o milho para o mercado internacional e a soja foi ficando de lado. Tanto que na 16/17 chegou-se a ter uma expectativa muito maior, próxima a 10 milhões de toneladas, fechou muito baixo as exportações da temporada 16/17 e a 17/18 também vem ali bem baixa em relação às exportações, com 7 milhões de toneladas. Esses aqui são os números da Argentina, eles praticamente não têm alteração em relação aos dados da temporada 16/17 e também em relação aos números de outubro. Observe que a produção da Argentina fica em 57 milhões de toneladas, 800 mil toneladas abaixo da temporada 16/17. As exportações agora, estimativa em 8 milhões de toneladas, portanto, um pouco maior do que aquilo que foi registrado na safra 16/17, de 7 milhões. Enquanto os estoques da Argentina chegam a 37 milhões e 550 mil toneladas, ficando 420 mil toneladas acima daquilo que era registrado no último período. Os dados de estoque da Argentina são muito mais elevados. A Argentina tem uma tradição e também uma indústria voltada para a produção de farelo e óleo, que é onde os argentinos dominam o mercado.